Boa noite, tudo bem? Que alegria poder estar com você aqui, mais esse momento para estudar a palavra do Senhor Jesus, porque eu acredito que foi para isso que você sintonizou nesse canal, que você entrou aí no seu YouTube, que você entrou no seu Facebook, acompanhando esse momento de adoração e louvor. E é com um grande prazer e alegria do coração que, em nome da Igreja do NASP, desejamos que Deus abençoe você, abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe os filhos, Deus abençoe seus bens, seu trabalho, Deus abençoe sua saúde, seus sonhos, que Deus alcance você onde você estiver. Que o Senhor Jesus cure você, que o Senhor Jesus te dê forças para tomar as decisões que precisa e que Ele guie você nas decisões importantes da sua vida. Que Deus abençoe seu trabalho, que o Senhor alcance você, seja num hospital, seja num presídio, seja no seu carro, seja na sua casa, não importa o lugar. Meu desejo é que a mão do Senhor esteja sobre você, dirigindo, guiando e curando a sua vida. Meu desejo em nome de Jesus para você. E eu quero convidar você agora, eu convido você a pegar a sua Bíblia onde você estiver, feche os olhos, vamos orar para estudarmos, porque foi para isso que estamos aqui, né? Foi para isso que você sintonizou nesse canal. Feche teus olhos. Bondoso Deus, pedimos a tua bênção e a tua direção. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, a tua guia. Ajuda-nos a aprender para praticar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Isso mesmo. Lucas é um dos únicos que não são judeus que escrevem um dos livros da Bíblia. Na verdade, ele escreve dois. Lucas tem duas obras, sendo elas seu Evangelho e o livro dos Atos dos Apóstolos. Lucas, na introdução de ambos os livros, ele vai nos dizer que fez uma pesquisa apurada, entrevistas. Ele ouviu pessoas que tiveram um contato direto com Cristo. Lucas é aquele que vai dar detalhes, é o que mais vai narrar sobre os milagres. Lucas dá atenção para as mulheres, para os doentes e para as viúvas. Lucas é o que traz muitos detalhes e existem relatos que nós encontramos apenas no livro de Lucas, apenas em seu Evangelho. Por isso a importância de estudarmos o livro de Lucas com afinco e atenção. Como iremos fazer agora? Hoje nós iremos estudar no capítulo 5 o encontro de Cristo com Pedro e como foi que aconteceu, sua reação e o seu chamado. Você acompanha comigo? Acompanhe comigo essa história. Vai dizer assim o capítulo 5, verso 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Bom, o primeiro verso já nos dá aqui o cenário. E o cenário é lindo. Nós temos um lago ao fundo, e nós temos uma multidão que acompanhava e apertava Cristo. E eles não vieram para simplesmente passear no lago. Eles vieram para ouvir da palavra de Deus. Vieram para ouvir o que Cristo tinha a lhe dizer. Sabe, as palavras de Jesus, seus ensinos, eram diferentes do que eles ouviam nas sinagogas. Nas sinagogas, muitas vezes, eram ensinos que envolviam mais assuntos de tradições e opiniões filosóficas daqueles líderes judaicos e suas opiniões sobre as coisas. Seus ensinos eram sem vida. Era a atenção voltada para a letra da lei e não para o relacionamento com o autor da lei e então o entendimento em como praticar dentro do espírito da lei o que Deus pede para ser feito. Sabe, meu amigo, é a diferença do que deveríamos ter em nossas igrejas. As pessoas, assim como você que acompanha agora, eu tenho certeza que você sintoniza conosco e assiste, porque o seu interesse não é saber da vida das pessoas, mas o seu interesse é saber do que a palavra de Deus revela para nós. E é sobre isso que devemos ter a nossa atenção.
Por isso eu peço você que sempre que você for a um culto em algum lugar, ou mesmo agora, não fique apenas satisfeito com o que você ouve do que eu leio, mas o meu desejo é que você leia junto comigo, acompanhe, anote, escreva, marque, use um marca-texto, anote as ideias, para que isso não fique apenas na sua memória o que a gente vai conversar aqui, mas quando você abrir a Bíblia para falar com alguém sobre o que você estudou, sobre o que estudamos juntos hoje, você se lembre e compartilhe com as pessoas, assim como temos compartilhado com você essa mensagem maravilhosa, que ela tenha vida em sua vida. E essas pessoas iam até Cristo para ouvir da palavra, para ouvir das promessas, para ouvir do que os profetas já tinham dito, mas agora explicado pelo próprio Cristo, pelo próprio Messias. Olha o verso 2, o que vai dizer? Acompanha comigo aí. E viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam suas redes. Bom, o trabalho de pesca é feito, na grande maioria das vezes, durante a noite. As redes são deixadas à noite, e alguns autores, em seus comentários, vão dizer que à noite os peixes não viam as redes e então acabavam caindo nelas. E nós acreditamos que aqui era manhã e eles trabalhavam a noite toda pescando. Pelo relato, eles já estavam finalizando o seu dia de trabalho. Você imagina, não sei se você é uma pessoa que trabalha durante o dia ou durante a noite, em alguns casos, quem sabe, você trabalha dia e noite. Mas esses homens trabalharam a noite toda. Estavam, acredito, cansados, exaustos. Olhos cansados, mente cansada, corpo cansado. Foi uma noite de trabalho. Não consigo enxergar grande disposição nesses homens. Estavam encerrando o seu dia de trabalho. Essa é a imagem real que nós encontramos deles. Olha o verso 3. Havendo entrado em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Você consegue imaginar essa cena? Simão está lá limpando suas redes, quem sabe falando com o seu ajudante dos resultados que não foram muito bons, e nós vamos ver daqui a pouquinho, que tiveram do trabalho à noite. Quem sabe ele se lamentando com o outro e dizendo que está louco para ir para casa. De repente Jesus entra em seu barco. O texto nem relata que Jesus tenha pedido licença ou algo assim, ele apenas entra no barco, olha nos olhos de Simão e fala assim: se afaste um pouco, eu quero usar o seu barco. Você imagina a cara de Simão pensando: estou muito cansado, louco para ir embora. Mas bom, é da palavra de Deus que ele vai falar, então tudo bem. Simão afasta um pouco o barco, e Jesus agora tem em sua frente uma imagem, talvez como é a que eu tenho agora. Muitas pessoas assim, pessoas que assistem, estavam ali ouvindo Cristo. E Jesus, com sua voz potente, conseguia falar ao coração de todas aquelas pessoas. Olha o que acontece no verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Uau! O que me encanta aqui são alguns fenômenos que nós encontramos, pelo menos me chamam muita atenção. Nós não temos ideia de qual foi o sermão de Jesus naquela manhã. Nós não sabemos sobre o que Jesus falou. Nós só sabemos que ao final do sermão, o apelo não é para a multidão. O apelo não é para a multidão. O apelo é para quem está do lado. Jesus fala com a multidão e o seu apelo é: Pedro, leva o barco um pouquinho mais para frente, onde as águas são mais fundas. E eu gosto de tirar uma lição daqui. Uma lição para mim, uma lição para você. Os apelos feitos por Cristo são, na maioria das vezes, para as pessoas que estão próximo dele, para as pessoas que estão perto, para as pessoas que estão ali ao lado de Cristo. Ouviram sua mensagem e agora Jesus apela ao coração. E eu pergunto a você, meu querido amigo,
Quão longe tem estado você de Cristo? Tem você se escondido em meio à multidão, aonde acha que ninguém pode encontrar você? Cristo sabe que você está aí. Jesus Cristo sabe quem é você. Ele sabe da sua vida. Ele sabe do seu sofrimento. Jesus sabe das suas lutas. Jesus Cristo sabe das suas decepções. Ele sabe quem é você por dentro. Não há como se esconder dele. E hoje Ele chama você. Ele chama você para um relacionamento mais próximo, mais íntimo. Aqui, eu imagino a cara agora de Simão. Trabalhou a noite toda e ele não tinha um barco, o motor dele. O barco seriam os seus braços. Simão olha para Cristo, eu imagino, olhos cansados. Será que Jesus não sabia que ele estava cansado? Sabia. Mas mesmo assim ele pede. Simão então, sem contestar muito, ele vai com o barco até um pouco mais longe, mas ele tem uma certa resposta para Cristo. Olha comigo aí o verso 5. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Uau! Me encanta esse texto. Simão olha nos olhos de Cristo e fala: Senhor, o seguinte, eu sou pescador e tive uma noite terrível de trabalho. Não peguei nada, Senhor. E eu não comecei a pescar ontem, eu pesco há um bom tempo e não consegui pegar nada. Trabalhamos toda a noite. Senhor, eu estou cansado. Minha vontade mesmo, Senhor, minha vontade mesmo é poder sair daqui e ir para casa. Eu quero dormir, descansar. Estou exausto. Mas já que o Senhor está pedindo, eu vou fazer. Essa parte me encanta demais, muito mesmo. Sabe por quê? Porque Pedro aqui não tem nenhuma demonstração de fé, de confiança, de disposição. Pedro não está fazendo por acreditar em algo. Pedro está fazendo porque Jesus pediu para ele fazer. E eu quero falar algo a você, amigo, que está assistindo agora. Sabe, talvez o que Cristo pede a você e a mim não seja nada prazeroso, exija muito esforço, e você e eu não estejamos dispostos a fazer, porque talvez não acreditemos no resultado. Mas sabe o que aprendemos com Pedro aqui? Não é uma questão simplesmente de fé, não é uma questão simplesmente de disposição, é uma questão de obediência. Existem aqueles que, se não tiverem certeza do resultado, não se atrevem a seguir o que a palavra de Deus lhes ordena. E não saem do lugar. Existem aqueles que esperam ter fé ao ponto de fazer as coisas para que deem o resultado que eles esperam. Mas quando o resultado é diferente daquilo que planejaram, mostra assim quão frágil é a sua fé. O que eu quero dizer a você nesta noite é o seguinte: não espere acreditar, não espere ter fé, não espere estar disposto. Quando Jesus te pedir algo, faça, mesmo sem ter fé, mesmo sem acreditar, porque a ação mais importante de Pedro aqui não foi acreditar, foi obedecer. Porque no início de sua fala ele já falou: Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Pedro já demonstra ali, Simão já demonstra ali, que ele não acredita no resultado que pode acontecer. Ele foi descrente para a sua ação. Mas o mais importante foi que ele obedeceu. Sabe, amigo, não espere crer, obedeça. E sabe o que vai acontecer? Acompanhe comigo o resultado que aconteceu na vida de Pedro.
Isto fazendo, obedecendo, mesmo sem crer, mesmo tendo um esforço redobrado, mesmo sem forças, mesmo cansado, mesmo exausto e com sono, Pedro obedece. E vai dizer que apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Que cena, que situação! Você consegue imaginar comigo? Imagina a cena. Para você que é pescador, ou para você que conhece um pescador, você sabe como é que funciona esse negócio de rede? Tem um jeito para você jogar a rede, e aí quando você joga a rede do jeito correto, ela abre bonito, depois ela vai fechando por baixo, e Pedro então, segurando, quem sabe, a ponta da rede, quando dá o primeiro puxão, percebe que ela não vem. Quem sabe firma o pé no barco, puxa, e ela não vem. Será que ela enroscou em alguma coisa? Um tronco, algo? Pedro de repente chama o seu ajudante, vem cá. Os dois pegam, e o barco agora começa a tombar para o lado. Ele então faz sinal para Zebedeu, João e Tiago, que estão no outro barco na praia, e eles começam a remar e vêm sem entender. Ambos começam a puxar as redes, e vai dizer o texto, que eles pegaram tantos peixes, que quase foram afundados os dois barcos. Você imagina o que é isso? Pergunto a você, foi isso que a fé de Pedro esperava? Foi isso que a fé de Simão Pedro visualizava quando jogou as redes? Não, não foi. Porque na cabeça dele nada viria, a não ser, quem sabe, folhas ou galhos. Mas quando ele obedeceu, o milagre aconteceu. Porque o milagre não está simplesmente na nossa força de vontade, na nossa crença e no nosso desprendimento. O milagre está na obediência. Obedecer ao Senhor Deus é o que importa, mais do que acreditar que vai dar certo ou não. Pedro e Zebedeu são sócios. E eles, quem sabe aqui, têm a maior pesca da sua vida. E como você imagina ser a reação de Pedro agora? Porque quem ficou sentadinho lá, onde estava quando pregava a multidão, foi Jesus. Sentadinho olhando tudo acontecer. Sentado olhando. Eu quero tirar mais uma lição daqui. Pedro era um pescador experiente. E mesmo usando todas as suas técnicas para descobrir o lugar, o tipo de isca, o melhor horário, a malha da rede, a melhor forma de se lançar, trabalhou e teve um esforço durante toda a noite, nada apanhou. Todo o seu conhecimento posto em prática não rendeu em nada. Todo o seu esforço, todo o seu preparo. Mas quando Jesus falou para fazer, deu certo. Quem sabe nesse momento esteja falando a você, que tem tentado de todas as formas mudar sua vida. Quem sabe você esteja tentando mudar sua alimentação. Quem sabe esteja tentando mudar seu estilo de vida. Tentando mudar seu grupo de amigos. Quem sabe você já começou e não terminou vários cursos universitários, porque você não consegue encontrar qual seja o melhor. Talvez fale a pessoas que já fizeram de tudo para tentar mudar sua vida. Já usaram todos os recursos profissionais, mas não conseguem. Eu quero dizer a você, meu amigo, minha amiga, meu amado, minha amada, olha aqui para mim. Quero dizer a você, no dia que você se colocar à disposição de Jesus Cristo e fizer o que Ele te fala para fazer, sua vida vai mudar. Não vai mudar simplesmente porque você tem vontade e está se esforçando. Vai mudar porque você obedeceu o Senhor Jesus. Obedeça o Senhor Jesus nas pequenas coisas. Obedeça a sua palavra nas pequenas coisas. E Deus vai fazer grandes mudanças na sua vida.
grandes mudanças. A Bíblia traz ensinos simples que vão fazer você uma pessoa totalmente diferente. Existem aqueles que se preocupam demais com assuntos que são cinzentos na Escritura, são assuntos que não são tão claros assim, exigem muito esforço e raciocínio. Eu concordo com você, existem textos assim, mas também existe uma imensidade de textos que são muito claros, de práticas claras, que quando obedecemos, as mudanças acontecem, simplesmente porque você obedeceu. Meu amigo, você quer mudar sua vida? Você quer ter forças para mudar sua vida? Obedeça o que você já sabe da Escritura, e Jesus Cristo vai mudar sua vida para sempre. Para sempre. E qual é a reação de Pedro agora? Quem sabe esperamos Pedro ir, dar um pulo nos braços de Cristo e falar: Senhor, obrigado, o Senhor é o meu amigãozão, o Senhor é o meu próximo aqui, olha, o Senhor eu, bate aí Jesus, e um abraço. Quem sabe é o que faríamos? Mas Pedro foi tocado pelo poder do Espírito Santo nesse momento. E ele se lembra então de todas as palavras que ouviu de João Batista. Pedro, ao ser tocado pelo Espírito Santo, lembra de como João Batista desenhava com suas palavras o Cristo, suas ações. Aquele que criou todas as coisas, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá. Isso, ele, o renovo, o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro percebeu que não estava simplesmente com um homem em seu barco, não estava com um profeta em seu barco, ele estava com um rei Messias, com o Cristo. Sabe quando Pedro reconhece isso? Quando ele olha para o que Deus fez para ele. Ele reconhece quem ele é. Quando Pedro olha para o tamanho do milagre, ele reconhece quem Cristo é. Meu amado amigo, minha amiga, você tem reconhecido as bênçãos de Deus em sua vida? Você tem olhado para a sua vida com carinho e percebido quanto que Deus tem feito por você, mesmo sem fé, mesmo sem vontade, mesmo sem aquela dedicação? Você percebe? Você percebe? Porque quando você parar e refletir em tudo que Deus tem feito por você, você vai conseguir reconhecer quem você é e quem Deus é. Veja como foi a situação de Pedro quando reconhece o que Deus fez por ele. Verso 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Fantástico. Pedro reconhece que obedeceu, mas obedeceu sem vontade, sem fé, sem esperança. Ele obedeceu porque Jesus falou, e quando ele percebeu o resultado de sua obediência, ele reconheceu o tamanho dele diante de quem estava em seu barco. Já pensou algo assim? Você que está com alguém no hospital, e você está lá orando do lado de um leito de hospital, e essa pessoa é curada de alguma forma, o próprio Senhor Jesus está ali realizando essa cura. Eu falo a você, amigo, que era um bêbado, e um dia encontrou o Senhor Jesus, quem sabe em um bar mesmo, o que alguém falou, ou que um filho falou, ou que uma esposa falou, e isso leva você a refletir, e em sua casa, ainda com o efeito do álcool na cabeça, no cérebro, você reconhece: Senhor Jesus, se afasta de mim, porque eu sou pecador.
Quem sabe eu falo a você, esposa que tem buscado felicidade nas compras ou em outros recursos. Chega em casa e olha o bom marido e os bons filhos que você tem. E mesmo sendo você quem você é, o Senhor Jesus Cristo ainda continua abençoando a sua vida, dirigindo o seu caminho, te dando saúde, te ajudando a criar seus filhos, te dando um bom marido, te dando uma boa esposa para você, marido. E nós olhamos e a nossa reação é agradecer a Deus, porque você não precisa ir muito longe hoje para ver como o diabo tem brincado com as famílias, tem levado maridos para um caminho de traição, e tem levado esposas para um caminho de infidelidade, e levado muitos filhos pelo caminho das drogas, dos vícios e das bebidas. Você não precisa ir longe para ver o desamor dentro das famílias. E de repente eu falo para você que chegue em casa e tem um marido trabalhador, mesmo que no momento esteja desempregado, mas ele é trabalhador. Você, marido, que chega em casa e tem uma mulher dedicada, uma mulher trabalhadora, mesmo que agora ela esteja sem o trabalho, pela situação nacional, pela situação econômica do país, mas ela é uma mulher trabalhadora que respeita, cuida da casa e dos filhos. E quem sabe você, esposa, tem um marido que cuida bem da casa e dos filhos. E você olha aquilo e fala: Senhor, teríamos todos os motivos do mundo para sermos desestruturados, mas o Senhor tem nos dado saúde, uma casa e condições. Na verdade, Pedro está dizendo: Senhor, não sou merecedor de tamanha bênção, porque a minha conduta não foi significativamente correspondente a quem está aqui comigo. Será que você e eu somos como Pedro? Reconhecemos o nosso pouco esforço, nossa pouca fé. Quando Deus dá um tamanho de um milagre desse, sabe, meu amigo, reconheça mais Deus na sua vida. Enquanto milhões de pessoas estão desempregadas, Deus ainda te dá um emprego. Isso deveria ser um motivo para você agradecer. Enquanto muitas pessoas amanhecem em filas em hospitais, Deus tem te dado saúde. Enquanto você, pai, você, mãe, dorme sabendo que o filho está no quarto ao lado, existem muitos pais que não dormem, porque não sabem onde os filhos estão. Deveríamos ser mais agradecidos a Deus. Sabe, filhos, talvez você fale assim: pastor, mas eu não tenho motivo para gostar dos meus pais. Fique feliz por ter um pai e uma mãe, pois existem muitos que nem sabem quem é o pai, ou não sabem quem é sua mãe. Pedro reconhece quem Cristo é e se coloca prostrado diante do Criador do universo. Veja o verso 9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Que convite fantástico. Enquanto Pedro, Tiago, João, Zebedeu estão ali embasbacados com tudo que aconteceu, nunca viram tanto peixe na vida, estão emocionados. Eu imagino que Pedro fala com Cristo com os olhos banhados em lágrimas. De repente, Deus fala assim: Pedro, não tenha medo do que está acontecendo, meu filho. Vem comigo e eu vou te fazer um pescador de homens. O resultado que Jesus mostrou com os peixes já mostra o resultado que aconteceria com os homens. E a promessa de Jesus é cumprida no dia do Pentecostes. E para você que gosta de conferir, lá no capítulo 2, a partir do verso 37. Muitas pessoas, depois do sermão de Pedro, olham para ele e falam assim: Pedro,
o que faremos? Uau! Jesus aqui efetua a sua promessa de fazer-lhe pescador de homens no dia do Pentecostes. Quase 4 anos se passaram, mas foi um tempo de preparação. Jesus hoje tem um chamado para você, um chamado para a sua vida. Jesus quer que você seja um pescador de homens também. Ele quer fazer um milagre muito grande em sua vida. Sabe, o tempo desse mundo está acabando. Os sinais estão aí claros da volta de Cristo. E Jesus conclama você para ser um pescador de homens, compartilhando a palavra de Deus, a palavra dele com seus colegas, com sua família. Você não precisa ser um missionário em outro país. Não estou desacreditando você, mas estou dizendo que você não precisa ser hoje esse missionário que vai para outro país, porque você pode ser um missionário dentro da sua casa. Você pode ser um missionário na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. O último texto vai dizer assim: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Que texto! Sabe, Pedro não começou a seguir Cristo no momento mais difícil de sua vida. Não foi no momento crônico de doença, não foi no momento crônico de pobreza, não foi quando ele perdeu o emprego dos sonhos, não foi quando ele sofreu um acidente, ou perdeu a esposa, ou perdeu o marido, ou um filho, ou um pai, ou uma mãe. Não foi quando ele perdeu sua empresa que ele disse: não quero mais saber disso, eu quero agora seguir a Cristo. Não foi nesse ambiente. O ambiente aqui é um ambiente de grande bonança, é um ambiente de maior lucratividade que Pedro tinha em sua vida. Ele olhou, porque depois de ter um encontro com Cristo, depois de ouvir as palavras de Cristo, depois de ver em sua vida o que Cristo fez, aquilo que Pedro conquistou não tinha mais sentido, porque tudo que ele queria era estar junto com Jesus. O que você precisa deixar? Não espere a doença vir. Não espere perder alguém. Não espere quebrar financeiramente. Se entregue a Jesus hoje com o que você tem. Se Deus te deu muitos bens, se entregue assim a Ele. Se você não tem nada, entregue o nada que você tem para Jesus Cristo. Entregue seu coração. Não espere a decepção da vida para oferecer a Jesus Cristo um coração decepcionado e quebrantado pelas decepções. Não faça isso. Se entregue a Jesus hoje. Faça o seu melhor hoje. Pedro seguiu a Cristo no melhor momento financeiro da sua vida. Não foi no fracasso, foi no sucesso. Você vai esperar o fracasso bater a sua porta para oferecer o que para Jesus Cristo? Suas decepções? Ele vai curar você. Ele vai. Não importa a hora que você vier, Ele vai curar você. Ele vai aceitar você. Mas o meu apelo para você nesta noite é que você não espere essa situação chegar para se entregar a Jesus Cristo. Sigamos o exemplo de Pedro. Se entregue a Ele no momento que você está. Se entregue agora. Agora. É seu desejo? É seu desejo se entregar agora a Jesus Cristo? Se é o seu desejo se entregar a Ele, se é o seu desejo de tentar dar uma chance, mesmo sem fé, mesmo sem vontade, mesmo sem querer, obedeça. O mínimo que você sabe das Escrituras e perceba o milagre acontecendo na sua vida. É o seu desejo mudar, se entregar, deixar Jesus começar a dirigir você? Então feche seus olhos, vamos orar juntos ao Senhor. Grande Deus, quero entregar diante do teu altar o coração desse amigo, dessa amiga
que assiste nesse momento, Senhor, que ouve esta oração. Senhor Deus, toma conta da vida dele e dela. Ilumina, Senhor, o caminho e ajuda-nos a, mesmo sem força, sem vontade, sem fé, ajuda-nos a ter coragem de obedecer, para que possamos sentir, ó Pai, o Teu afago em nossa mente, em nosso coração, para que possamos sentir a Sua mão conduzindo a nossa vida, Pai, para que possamos ter uma vida, uma experiência real com Cristo. Ó nosso Deus, por favor, tem misericórdia de nós, Teus filhinhos. Somos teimosos, Senhor, nós somos cabeçudos. Senhor Deus, por favor, tem misericórdia e nos encaminha para o caminho correto. Meu Pai, entrego esse amigo, essa amiga em Tuas mãos e peço que o Senhor nos dê a Tua paz e uma semana de bênçãos. Em Teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você, ilumine o seu caminho. Nos vemos domingo que vem. Que Deus te bendiga.